Olá, é um prazer estar novamente com você. Homem de Verdade. Programa que tem o objetivo de realmente debater com você. Mexer lá no seu íntimo, seus pensamentos, suas ações. Uma igreja preocupada em restaurar relacionamentos, abençoar famílias, a Catedral da Família. Esse é o nosso projeto. Nós estamos aqui em Goiânia com esse projeto de abençoar a tua vida. E hoje queremos falar de um assunto muito importante, porque a sociedade hoje está determinando que o homem seja um sujeito, um camarada perfeito. Mas diante disso, você vê ainda a possibilidade de um homem ser um super-herói? Como é que é lidar com isso? Como você vê isto? Você é o super-herói da sua família, da sua casa? Como é que você está lidando com esse assunto aí? Nós estamos aqui hoje com nossos colegas, pastor Alain Brizotti, professor, mestre. Estamos aqui falando com o professor, pastor Luiz. Estamos falando aqui com o pastor Carlos Vilela, nosso líder aqui da nossa escola bíblica dominical. Estamos falando com o jornalista Paulo José, homem de Deus também, obreiro aqui em nossa igreja. E nós queremos abrir aqui o diálogo concernente a isto. Como vocês verem hoje aí, o homem, ele ainda é um super-herói? Pastor, acredito que a sociedade cobra do homem, e é uma coisa paradoxal, porque ela ainda cobra do homem o modelo antigo de herói, protetor e tudo mais da família. Porém, nem ela mais se move por esses modelos. Então vira uma coisa estranha, cobrar aquilo que nem ela tem para oferecer. Então cria-se dois perigos, o complexo de perfeição e a idealização do macho. Isso é um problema grave. Porque o primeiro objetivo central de uma cultura que se queira sadia é a desilusão. Desmontar essa espera, vamos dizer, messiânica do homem. Quando o homem se assume homem, é o primeiro passo para ser livre. Livre principalmente dessas amarras culturais que às vezes são impostas sobre a gente. E é interessante, pastor Alain, eu acho que uma das coisas que faz o homem realmente viver feliz é o reconhecimento dele que ele tem problemas, dificuldades e limitações. Não que isso vá ser a ênfase da sua vida, mas o reconhecimento de uma realidade. Quer dizer, eu busco me aperfeiçoar, eu busco crescer na medida em que eu reconheço que eu preciso. Agora, eu jamais posso entabular relacionamentos, eu jamais posso querer que a minha esposa, que o meu filho, que o meu amigo, que o meu pastor me veja como alguém perfeito, porque isso não tem fundamento algum. Então vai ser uma sequência de decepção, porque as pessoas vão me enxergar no momento em que eu estiver cansado, no momento que eu mostrar aquilo que eu tenho como fragilidade. Para mim ser super, eu tenho que ser algo além, né? É além da média, além do esperado. Então eu tenho que ser um pouco acima daquilo que é a média. E isso às vezes causa uma celeuma muito grande na nossa vida. Uma cobrança que às vezes os nossos ombros não podem suportar. Nós não conseguimos suportar. Por isso que a média hoje de suicídio entre os homens, principalmente, é muito superior à das mulheres. Eu acho que um pouco sobre esse princípio, sobre esta cobrança que a própria sociedade faz. E de uma maneira geral, isso vai entrando nos nichos menores. Começa nos trabalhos, começa na igreja, vai para dentro dos lares, e cada vez essa figura do homem ou da pessoa perfeita, algo que não existe, né, de perfeição, porque a melhor coisa do mundo é você poder errar. Não só errar, mas errar e recomeçar de novo da maneira correta, né? Então isso de homem perfeito não existe, super-herói, eu também não acredito muito nisso, né? Sabe, um dos grandes problemas que nós encontramos hoje no nosso contexto social, talvez seja a disputa que existe hoje numa relação entre homem e mulher, a partir do movimento, sabe, de equiparação social, das forças sociais, das forças representativas de trabalho, entre homem e mulher. A mulher evoluiu absurdamente, enquanto a grande maioria dos homens, posso dizer assim, a grande maioria dos homens estacionou num processo onde ele pensa que o fato dele ser o alfa, ele tem a supremacia, que ele não precisa correr atrás. E isso traz sobre a mente, sobre os ombros de muitos homens, um poder de enfraquecimento, que não deixa que ele seja e nem se sinta o super-herói, porque ele vai se sentir incapacitado por uma força que até ontem não existia.
E hoje ela existe, que está dentro da casa dele, está convivendo com ele diariamente e talvez ganhando mais financeiramente do que ele. Então eu vou deixar uma pergunta para vocês. Hoje, o homem que se intitula um super-herói, ele se intitula um super-herói por uma necessidade dele pessoal ou a sua família coloca ele nesse patamar? Eu acredito que ainda tem muito, até que inconscientemente, produto da própria cultura, esse desejo de chegar nesse nível. A coisa mais difícil que tem é explicar o normal. Imagina o supra-sumo. É complicado, né? Verdade. Então é muito difícil lidar com esses problemas aí. Tanto que Nelson Rodrigues, foi um escritor brasileiro, uma vez perguntaram a ele assim, se o senhor tivesse a oportunidade de pedir alguma coisa a Deus, o que o senhor pediria? Ele disse, a capacidade de reconhecer o óbvio. É difícil enxergar o óbvio. Então quando você fica escravo do extraordinário, é um perigo grande. Você tira os pés do chão. E aí você fica num ambiente onde você não tem conexão com ninguém. Porque o problema do super é que todo mundo gosta de eleger o super para vê-lo cair. Porque quando um super cai, redime a mediocridade de muitos. Isso é interessante porque as pessoas elas querem enxergar o erro do outro. Esse ambiente de competição é que me preocupa muito, sabe? Exatamente. E isso claramente dentro da família. Essa falta de uma visão, de uma complementariedade, vamos supor, de homem e mulher, a gente gosta muito de ficar, às vezes, querendo mostrar o erro da esposa, quer dizer, isso já é um sinal de que eu tenho problema, de que eu não consigo administrar as minhas dificuldades, que eu não tenho coragem de ver os meus defeitos. Então, quando eu começo a me relacionar querendo ser melhor, isso é um péssimo defeito. Uma das coisas, pastor Sam, que eu mais gostei aqui na Catedral da Família é que eu noto o ambiente, a partir do seu exemplo, de uma forma até sem querer rasgar cedo, mas de muita reconhecimento e dificuldade, uma postura de quem tem erros. Isso traz para quem fica ao lado um sentimento de aceitação, porque senão o amor ele é incondicional, não é verdade? Claro. Então, quando eu me sinto amado, quando eu me sinto aceito mesmo do jeito que eu sou, eu passo a ser alguém que tem uma capacidade de ser muito melhor. Claro. Agora, quando eu parto do contrário, eu sou o melhor, na realidade eu não sou, eu vou acabar sendo um verdadeiro fracasso. Então, esse ambiente de aceitação, de saber que o outro erra e de amar e de compreender é que faz a gente crescer. A dificuldade grande, às vezes, é porque quando isso começa a entrar para dentro da própria igreja, né, essa cobrança para dentro da igreja, algumas pessoas, não todas, graças a Deus por isso, querem cobrar às vezes dos pastores, dos filhos de pastores, serem pessoas perfeitas, os pastores serem perfeitos, o casamento ideal, o empresário ideal, a pessoa ideal. Às vezes isso é ruim, é triste. A igreja, na realidade, a nossa visão de igreja tem que ser a igreja de Jesus, a visão de Jesus, a igreja do hospital, a igreja hospitalar, né? Onde tem gente de todos os níveis, gente de todas as doenças, as coisas. Se confraterniza, Cada né? uma delas é entrando ou saindo de um determinado estágio na sua vida espiritual, que é dentro do próprio embasamento da igreja, o chamamento de Cristo, né? Uns estão chegando, sendo tratados, outros estão saindo da UTI, mas de uma maneira geral há esse movimento, por isso que é um organismo Legal. vivo, né? Eu lembrei agora, pastor Salmo, quando Paulo fala que é aquele que pensa que está em pé, Cuide para que cuide para que não caia. Esse pensa é Tem bom demais, né? Esses dias eu estava lendo um livro que mexeu muito comigo, do escritor português, que ele diz o seguinte: a nossa idealização do homem já começa até no casamento. Quando ali, inconscientemente, dois jovens estão casando e afirmando para todo mundo, nos votos nupciais, o ápice da perfeição. Da saúde, na O que doença, na da pobreza, na Prometo riqueza. tudo. Ele colocou o tema do livro: prometo falhar. Essa era a única promessa honesta Que vai ser que a gente deveria realmente, fazer. né? É verdade. Bom, muito bem. Nós estamos aqui debatendo um assunto muito importante. São assuntos, assim, não vamos dizer que ele é corriqueiro, mas são assuntos que estão dentro do nosso lar, no nosso dia a dia. Conviver com situações que nos é imposta, ou talvez a gente querer se credenciar como tal, ser um super-herói. Mas nós vamos agora a um breve intervalo comercial. Você vai ver os nossos parceiros, são realmente parceiros que estão nos ajudando, mas é porque eles viram credibilidade desse trabalho. E depois você vai ver uma vinheta da nossa igreja, uma igreja preocupada em ajudar você, a caminhar com você, mostrar a você uma direção de vida, mostrar a você que em Jesus a solução para você, essa luta, esse problema que talvez você, essa adversidade que talvez você está passando dentro do teu lar, vem aqui, vem falar conosco, vem assistir nossas palavras, nossas ministrações, que através dela você vai ver
porque em Cristo tem resposta para você. Veja aí. Uma igreja alegre, participativa, com eventos, apresentações, teatro, dança, seminários, louvores e muito mais. Pastor Salmo Diomar e pastora Cássia Vilela, presidentes deste ministério, direcionados por Deus, têm edificado o ministério através de 6 pilares. Sólida na palavra de Deus, santa na adoração, unida em família, amorosa no companheirismo, participativa através dos grupos familiares, vencedora pela fé em Jesus Cristo. Nós somos instrumentos de Deus para curar a sua vida e sarar a sua família. Um projeto de Deus para abençoar gerações. Presente em diversas partes desta nação. Além de sua sede localizada em Goiânia, há vários núcleos nos seguintes bairros: Jardim Curitiba, Conjunto Fabiana, Setor Buena Vista, Jardim Itaipu, Gentil Meireles, Jardim Caravelas, Parque Ateneu, Residencial Itália, Residencial Kátia. E no setor São José. E na cidade de Aparecida de Goiânia, estão no Garavelo Parque, Cidade Veracruz 2 e Jardim Tropical. Em Trindade, Jardim Marista, Trindade Centro, Trindade Nova Vida. Abadia de Goiás, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Jataí, Rio Verde, Santa Bárbara e Senador Canedo no Jardim das Oliveiras. No estado de São Paulo, estamos localizados na cidade de Jales. No estado do Paraná, estamos na cidade de Maringá. Estamos presentes também no continente americano, na cidade de Miami. E na Europa, estamos em Londres, na Inglaterra e Zurique, na Suíça. E no continente africano, a Igreja Catedral está presente em Moçambique, 220 igrejas, e no Malawi, com 15 igrejas. Essa é a escola da família para abençoar você e a sua família. Faça um desses cursos e seja tremendamente abençoado. CRAU, curso para finanças. Agora eu sei o que é servir a Deus com o meu dinheiro. Foi isso que eu aprendi. Educando filhos à maneira de Deus. Meu lar foi totalmente edificado através desse curso, Educando Filhos. PCE, Pilares para um Casamento Estável. Muita coisa mudou. Cada lição que foi ministrada aqui mudou muito. One, cursos para noivos. Ação Empresarial. Um ministério voltado para abençoar profissionais em suas diversas áreas de atuação. A Catedral disponibiliza ainda cursos teológicos, palestras para as mulheres, crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos solteiros, jovens casais. Venha participar conosco. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, Culto de Ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E esses sonhos só serão realizados com a presença de Deus. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família. Projeto de Deus para abençoar gerações.
importante para você, para nós é essencial. Cristal Alimentos, pureza alimentando a vida. Estamos aqui na Prime Motors 85, na Avenida 85, ao lado do Valdinei, que tem muitas ofertas para você. Então, fique ligado. Bom dia, Valdinei! Bom dia, Beto Brasil! Tamo junto aí. Junto, pessoal, misturado. estamos na Prime Motors 85, aqui ao lado da Caixa Econômica Federal, abaixo da Alameda Ricardo Paranhos. O telefone é 3070 4040. Vamos para nossas ofertas. Olha só que carrão, pessoal. É uma Pajero Dakar 2015, 7 lugares, com kit multimídia, banco de couro, roda de liga leve. Esse veículo é 3.2 4x4 diesel. É isso mesmo. Vou fazer esse veículo para você de 144.900 por 139.900. Prime Motors 85, a sua revenda multimarcas. Muito bem, estamos voltando aqui com o programa Homem de Verdade. Que bom ser homem de verdade, né? Que bom ser homem, que nós não precisamos falar que somos homem, mas ter o reconhecimento da pessoa que exercemos, em primeiro lugar, diante da nossa família. Eu tenho que dar satisfação para a minha família. Depois vem as demais coisas. Deus está bem, mas o importante é isto. E uma igreja preocupada em sarar relacionamentos, como a Igreja Catedral da Família, pode te ajudar. Pode realmente abençoar a tua vida. Pode mostrar você uma direção nova, um caminho novo. Então vem para cá, vem conhecer um trabalho maravilhoso que Deus pode promover com fé, esperança e convicção que esse Jesus ele é maravilhoso para mudar e transformar toda e qualquer situação. Quero agradecer aqui os nossos parceiros comerciais que estão ajudando nesse trabalho, que estão acreditando nesse trabalho. Arroz Cristal, pureza em forma de grãos. Olha, Arroz Cristal é top, não se fala mais nada. Temos aqui a Prime Motors, uma empresa realmente direcionada no ramo de automóveis. Você quer comprar, adquirir um automóvel bom, financiamento, realmente de qualquer forma, você chega lá, sai com um automóvel maravilhoso. E também temos que falar do Sabor da Picanha, um restaurante que veio para a família goiana. Um restaurante que veio para trazer realmente um alimento maravilhoso e saboroso. Experimente aí, experimente nossos colaboradores que você vai ver que só tem uma família abençoada para abençoar você. Voltamos aqui com o nosso assunto. Em meio a essa sociedade moderna que nos cobra posição, que nos cobra atitudes, realmente, nós damos conta de ser um super-herói? Eu acho até perigoso, né, pastor, a gente cobrar essa ser coisa cobrado, né? É, porque assim, já não basta a cobrança da sociedade. Se houver uma cobrança nossa também, aí fica bem difícil. Porque, principalmente quando há uma quebra desse modelo, o que isso pode acarretar nas pessoas ao redor da gente? Tem muita gente massacrada, arrebentada, por ter confiado demais no modelo humano. Eu me lembro de um professor meu da escola, da época do seminário teológico, que ele sempre dizia para nós, quando a gente estava estudando homilética, a arte de pregar os sermões, ele dizia para a gente: nunca use como ilustração alguém ainda vivo, porque enquanto ele estiver vivo, ele é o risco da mensagem. Então é muito forte isso. É verdade. Né? Pessoa ainda vivo pode gerar um problema. Você falando aí, Alan, você abriu minha mente um assunto. Um atleta. Olha só um atleta. O atleta treina 4 anos, 8 anos, treinando para 30 segundos, 1 minuto de uma participação em uma grande Olimpíada, num grande evento de renome mundial, aonde ali ele está sendo mostrado ao mundo. E naquela hora ali, ele se sente o quê? Um super-herói. Mas talvez ele não conseguiu o ápice. Ele torna-se um super-herói frustrado, fracassado, arrebentado. Como é que ele lidar com essa situação, né? No pódio só cabe um, né, pastor? No pódio só cabe um. E esse é o problema, porque tanto que na preparação dos atletas estão muito voltados para isso já. Existe toda uma psicologia do atleta, de que ele pode fracassar, de que o fracasso é uma possibilidade e não determina o final. Porque se isso acontece, temos casos e casos na própria história do esporte, de grandes esportistas que terminaram na vala, drogados e tudo mais, porque não tiveram esse acompanhamento. Hoje já é uma das constantes dos grandes preparadores de equipe, preparar o psicológico do indivíduo para ele entender que ele é um atleta e não um Deus. E é interessante, pastor, que a gente como cristão tem que compreender o seguinte: eu tenho que fazer o meu melhor. Isso não significa que eu seja o melhor.
Isso ajusta muito as nossas expectativas, por quê? E nem que o seu melhor é melhor que o meu, né? Perfeito. E, na realidade, eu tô aprendendo que o meu melhor pode ser pior que o seu. Sim. Mas o que vai me fazer sentir feliz como homem, não que eu seja o mais rico, o mais brilhante, o mais bonito, é que eu vou fazer o melhor que eu posso. Eu vou ter disciplina, eu vou ter firmeza, eu vou ter a perseguição de um objetivo. E isso vai me fazer sentir, na realidade, eu vou aprender a ressignificar até mesmo os momentos em que eu não alcance aquilo. Porque se eu fiz o meu melhor, eu estou satisfeito. Quer dizer, eu tenho que trabalhar minha mente nesse sentido, para que eu me torne alguém alegre, satisfeito. Olha, eu não consegui ser o primeiro, mas eu fui o quinto. Está ótimo. Eu consegui correr o risco, eu tive a coragem de me expor. O grande problema do super-herói é que ele passa a ser alguém que morre de medo da derrota. E aí ele foge. Não consegue administrar. E aí o que eu vejo nos homens hoje é um problema masculino. É o medo do risco de não ser o melhor. Quando na realidade, como cristãos, a gente tem que ser aquele que tem que sempre fazer o nosso melhor. A Colossenses 3:23 fala que tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer como para o Senhor e não para homens. Morreu, acabou. Quer dizer, se eu consigo fazer isso, eu vou ser feliz. Isso que o senhor falou é interessante, pastor. Eu cheguei em quinto, mas cheguei feliz. Uma psicóloga disse que, geralmente, numa corrida, quem chega em terceiro sai melhor do que quem chegou em segundo. Porque o segundo se compara com o primeiro e diz, perdi. O terceiro se compara com o quarto e diz, venci. É melhor ter e até a cultura brasileira, né, pastor Alain? Para nós, o segundo, a gente viu a Alemanha no futebol, uma coisa muito interessante. Antes de ser campeão mundial... Complexo de vice, né? Eles foram 2 vezes vice-campeões. E chegaram lá no país deles numa cultura de saudação. Agora, nós nos sentiríamos os piores. Eu preferia a gente vê, parece que quando começamos a pensar, raciocinar um pouco, a gente vê que onde nós estamos inseridos, nesse lugar é o local da cobrança, né? Exatamente. É o local exato da cobrança. Se eu sou um empresário, as pessoas que me rodeiam, o meu público-alvo serão também os empresários e a comparação é feita. É óbvio. Se eu estou dentro de casa, nos lares, eu vou comparar a minha família com outras famílias, vou fazer os testes, vou fazer as dúvidas, vou fazer... Lógica da grama do vizinho. Fazer exatamente... Eu estou sendo melhor aqui dentro da minha família. Estou sendo ou não. E a gente esquece muitas vezes que o melhor de tudo, como diz alguns escritores aí, que o melhor não é simplesmente o começo, não é a metade, nem o fim, mas é durante o trajeto, é a viagem. É o enquanto. É aquele velho ditado que você atira no que vê e acerta no que não vê. Ou seja, durante esse processo, você, mesmo que você não alcance aquele objetivo primeiro proposto, você vai alcançando objetivos secundários que vai te fazendo feliz, um homem melhor, uma pessoa melhor, um pai de família melhor, um empresário melhor, um crente melhor, um pastor melhor, mas isso tudo durante exatamente essa caminhada, né? Mas essas cobranças às vezes nos tiram esse foco e nós perdemos esse poder, parece, de concentração no objetivo real e queremos fazer competição da nossa vida em todas as áreas. Sabe, pastor, é interessante quando a gente para analisar onde você começa a criar um super-herói. Onde que ele surge? Em qual contexto esse super-herói começa a ser formado? Nós aqui, todos homens casados com filhos, os nossos super-heróis, eles nasceram primeiro lá dentro dos nossos lares. Para nós, os nossos pais foram os nossos super-heróis. Por que eles tiveram essa marca? Exatamente por aquilo que eles fizeram, pelos feitos, por aquilo que nós avistávamos nele. Aí vem a nossa geração. Nós também estamos criando super-heróis, porque os nossos filhos estão vendo em nós a figura de vencedores, a figura de homens e mulheres que são também caracterizadas como heroínas, como mulheres vencedoras. E nós precisamos entender isso, que dentro dos nossos lares se forma esse super-herói, aí a sociedade adiante, ele vai caminhar e ao ponto, inclusive, nós retomarmos aqui no começo do nosso programa, que essa mesma sociedade, ela destrói os princípios do super-herói como um princípio de modismo. O que é super-herói hoje, amanhã não vai ter mais significado algum, passou a onda. Eu penso, Queria Paulo, ser algo novo. Penso que um homem, quando ele leva a vida dele nesse pensamento do super-herói, é superação. Todo homem tem uma busca incansável por um pódio da vida.
E ele quer ser sempre aquele campeão. O campeão em todas as esferas. O campeão no lar, o campeão da família, o campeão, como o pastor Carlos como citou, na empresa, nos negócios, o campeão para mostrar aos amigos, o campeão atleta, melhor nadador, melhor corredor, o homem voador, e tantos rótulos que nós puxamos para si, que nos condicionam e faz uma formatação na mente do homem de ele ser um super-herói. E nisso, o homem precisa saber trabalhar muito bem isso, porque o pastor Alain Brizotti falou uma palavra fundamental: o pódio só é para uma pessoa. Ele não pode adoecer no processo, né, pastor? Não pode adoecer. Não pode, porque as lutas, os problemas ainda continuam. O pódio não é um só. A vida continua. O pódio não foi hoje, mas pode ser amanhã. Então nós temos sempre que nos trabalhar dentro de uma superação, que se não deu certo hoje, amanhã eu posso continuar a minha luta, que eu vou vencer, posso dar o melhor para minha família, que eu posso fazer algo sempre de melhor, porque eu acho que quando eu procuro ser um super-herói, eu não vou trabalhar nessa linha, mas eu posso entrar numa linha de uma superação, superar até eu mesmo, superar meus desafios, superar meus bloqueios mentais, meus bloqueios intelectuais, limites, né? Minhas limitações. Eu tenho que romper. Pastor, romper em fé. Eu acho que quando você está no melhor, tem que tomar muito cuidado com a propaganda do excelente. Porque às vezes do caminho entre o melhor e o excelente, você pode perder o que já é bom o suficiente. Tem a queda. Aquilo que você já conquistou. A caminhada hoje, uma caminhada com Cristo hoje pode ser uma caminhada vitoriosa. Uma caminhada com Cristo hoje eu posso lhe assegurar, sem sombra de dúvida, que você vai ser o herói que a sua família pensa em princípios fundamentais de edificação de uma família consolidada, de uma família abençoada. Não pense em ser um super-herói na área financeira, um super-herói que vai chamar a atenção do mundo. Chame a atenção da tua família, da tua esposa, dos teus filhos. Seja exemplo para os seus filhos. Ser exemplo, olha, seja um super-herói sendo exemplo. É tão lindo quando um filho fala assim: eu sou o espelho do meu pai. Isso, você é o melhor super-herói que existe. Sabe por quê? O seu filho está carregando uma herança maravilhosa e vitoriosa. Eu quero que você pense sobre isso. Nós falamos tantas coisas aqui, mas eu queria que você refletisse a sua vida. Como está? Como está o super-herói aí? Fracassado, frustrado, limitado? Ou está esperando? Espere em Jesus. Espere em Jesus. Ele pode fazer você dar a volta por cima e fazer de você um grande vencedor. Pense nisso. Um forte abraço. Deus te abençoe, em nome de Jesus.